começando pela TV Nova Nordeste o programa Políticas, um espaço dedicado ao debate de fatos e ideias em Pernambuco. As entrevistas giram em torno de economia, política, comportamento, sociedade, cultura. Hoje vamos falar sobre saúde, muito importante aqui para o nosso estado, a saúde pública, e principalmente a saúde pública que envolve mulheres grávidas, envolve partos, uma geração que está nascendo aí, que precisa ser bem cuidada, tanto as mães quanto os recém-nascidos. Para conversar sobre isso, está aqui conosco a vice-presidente do Sindicato dos Médicos de Pernambuco, a obstetra, a doutora Cláudia Beatriz. E também conosco o médico e obstetra, doutor Jefferson Valença. Ele é da Associação de Ginecologia e Obstetrícia de Pernambuco, SOGOP. Doutora Cláudia, saúde pública não é um problema apenas de Pernambuco, não é um problema do Recife, é um problema do Brasil, né? Ninguém aguenta ver mais, principalmente na televisão, nos noticiários, ver mais as dificuldades, leitos em corredores, emergências sem remédios, parturientes sem condições de ter seus filhos, viajando de um hospital para outro, de ambulância, até nascer dentro da ambulância. Então, o caos já está instalado. Como refinar esse processo? Como procurar soluções dentro desse processo? Aqui em Pernambuco e principalmente aqui na cidade do Recife, já que a rede municipal atende muita gente aqui na nossa capital. É um problema que é pauta das entidades médicas ao longo de praticamente uma década, né? A população cresceu e com ela não houve o crescimento da rede de assistência materna. Ao contrário, o que se observa é que houve uma retração, diminuíram alguns serviços que ofertavam assistência ao parto. De um modo bem prático, o parto é uma situação, partindo do suposto que não é uma doença, pode até cursar, pode até apresentar algumas doenças nesse permeio, mas é um estado de planejamento, é um estado previsível e esse iniciar de uma gravidez, ele vai ter o seu momento de fim. Então, os municípios, o estado, ele tem que estar com o olhar voltado. É previsível sim, porque o número de mulheres em idade fértil vai gerar um número estimado de partos naquele ano. Então, o número de ofertas de leito também tem que ser voltado com esse olhar. O que ocorre hoje é que as mulheres vêm ao longo do estado de Pernambuco, Sertão, Agreste, região metropolitana, se centrar no Recife para realizar seus partos. Os municípios, de alguma forma, se desobrigam diante das essências, das primícias, dos princípios do SUS, que o atendimento ele é de acesso universal. Defendemos que, para ter uma adequada assistência ao parto, os municípios se organizem em forma de território e que essas mulheres de município A, B, C e D saibam onde é a sua referência da assistência ao parto. Então, precisamos sair dessa história de estar botando os problemas para uma prática de forma efetiva, que venha sanar os problemas que hoje se apresentam, como foi bem posto, que é as mulheres estarem em ambulâncias de péssimas condições, peregrinando de município em município para centrar no serviço que está com a equipe mais ou menos completa, porque hoje, se você me perguntar qual é o serviço de assistência materna infantil no estado de Pernambuco que tem equipe completa, eu digo que eu não sei porque não está existindo. Existe o mínimo que se chama para assistência, que é o que está sendo garantido, e isso gera um problema sério para o médico que está prestando esse serviço, que ele está sobrecarregado, a demanda é muito maior do que a sua capacidade e a sociedade também em risco, porque não vai ter a melhor das qualidades de assistência. Doutor Jefferson, essa concentração nas grandes cidades, concentração de parturientes nas grandes cidades, isso daí termina sendo um equívoco
geopolítico até, não é? Porque essa descentralização é necessária, uma certa barreira nas grandes cidades, Garanhuns, Caruaru, Petrolina e aquele sertão, em vez de fluir para o Recife, haver grandes centros médicos nessas áreas para exatamente evitar um congestionamento aqui na região metropolitana, nessa área de obstetrícia. A gente observa que não é um problema só do município, não é só do Recife. São várias cidades, né? Cidades grandes do interior, como você citou aí, Garanhuns, Petrolina, Caruaru, tem outras cidades também, Salgueiro, Arco Verde, né? Que não estão dando conta da sua população de mulheres grávidas. Acabam que terminando no Recife, né? Eles terminam vindo, essas mulheres terminam sendo encaminhadas para o Recife e torna a nossa cidade, a nossa assistência obstétrica, que já é carente de leitos, o problema se torna ainda maior por conta dessas mulheres encaminhadas dessas cidades grandes que poderiam estar dando conta da sua população de mulheres grávidas. Essa é uma queixa generalizada entre os médicos, né? Essa dificuldade de atendimento, essa falta de leitos. O que vocês ouvem das autoridades médicas do Estado de Pernambuco, das autoridades do SUS, para solucionar essa questão? Ao longo desses anos, em várias audiências públicas, saiu a possibilidade de regionalizar com algumas maternidades. Então, seria uma maternidade que atenderia a área norte, uma maternidade que atenderia a área sul, a da área norte sediada no município de Olinda e a da área sul no município de Jaboatão. Mas foram brotos embrionários que não saíram, que eles não foram efetivados, contaria com um financiamento tripartite e ele formaria um cinturão para que a capital ficasse com alto risco e o município de Recife desse assistência às munícipes de Recife e pegasse o que seria a demanda que não conseguiria ficar nesses cinturões. Mas essa coisa não saiu. É necessário que isso comece a ser efetivado, né? Saia da promessa e passe a ser uma realidade. Assim a gente vai começar a perceber que a gente está descentralizando a assistência ao parto, tirando da capital para correr para a área metropolitana e poder assim prestar melhor assistência. Exato. O Dr. Gerson nos mostrou fora do programa, antes de entrar aqui, de como é feito o atendimento àqueles pacientes que chegam e não tem vaga. Existe uma musiquinha no celular do médico para saber se existe vaga para dar um determinado leito. Uma musiquinha toca no celular durante 1 hora e meia. Essa forma de atender esses pacientes é possível ser revertida? É possível existir outra forma de atendimento? Na realidade, existe a central de regulação, dado a carência de leitos, porque se os serviços tivessem leitos suficientes e nós tivéssemos um número de serviços suficientes, essa central talvez nem precisasse existir, como não existia no passado. Mas, por conta dessa carência, essa central existe, que é para regular, para encaminhar para aqueles serviços que está numa situação menos ruim, né? Porque a carência é em todos os serviços. Mas, às vezes, eles verificam lá que existe uma superlotação em vários serviços, mas tem alguns que a superlotação está menor do que no outro. Então, termina encaminhando para esse serviço que a superlotação é menor. Não que exista maior número de vagas, mas que existe uma superlotação menor. É um paradoxo, uma superlotação menor, mas é uma realidade, né? Na realidade, precisaria vincular, né, o paciente ao determinado centro. Aí a central deixaria de existir, porque hoje a central, ela apenas regula a vaga zero. Não existe vaga disponível e ela vai tentar regular o caos instalado. Exato. Como você citou anteriormente, a gravidez leva
9 meses, e durante esse período, até a constatação que está grávida, digamos, uns 2 ou 3 meses ou um mês depois, há todo um período em que a pessoa, a mulher, pode já ir identificando para onde vai, como vai ser atendido, se o seu parto é um parto de alto risco, se é um parto que não requer muitos cuidados médicos, mas tem que saber o caminho que ela vai tomar. Isso não acontece. Não acontece. Isso seria um grande avanço para quem vivencia hoje a assistência materna e para a própria mulher, a própria família, né? Então, essa questão que a gente vincula. Se a minha gestação já tem uma patologia, já tem uma doença, eu já sei que é de alto risco, eu não vou perder tempo em ir a uma maternidade de baixo risco. Eu já estou vinculada a um serviço de alto risco. Isso agiliza a resposta de tratamento, isso minimiza os riscos. Então, a vinculação ela é essencial, ela é fundamental. Além de lhe dar a garantia de que você conhece o serviço. É muito bom você chegar para um atendimento onde você já sabe, já conhece a rotina, já conheceu o serviço. Hoje, as mulheres saem, mesmo com a patologia de alto risco, passa no baixo risco para poder passar por essa regulação que foi bem falada há pouco, que às vezes dura 1 hora, 2 horas para se conseguir o atendimento e saber onde ela vai ficar no serviço de superlotação, porque a vaga não está disponível. O doutor Jefferson, essa informação muito importante que é o encaminhamento da parturiente na medida em que a gravidez dela se desenvolve, isso os médicos fazem ou isso tem que ser a entidade do hospital, da maternidade que está atuando no processo? Isso existe uma necessidade também de um pré-natal bem feito, né, que possa já direcionar essas mulheres para os serviços adequados para a situação, porque existem casos de gravidez de alto risco que essas mulheres devem se dirigir para os serviços que dão suporte à gravidez de alto risco, e existem aqueles casos de gravidez que não existe, que não está presente patologias, né, que decursam com risco, né, para o binômio materno-fetal. E então, muitas vezes não há esse direcionamento. As mulheres, às vezes, são gravidez de alto risco que se dirigem para uma maternidade de baixo risco e então tem que ser encaminhado para o serviço adequado. E o contrário também ocorre. E muitas vezes também um problema que existe não é só também de superlotação, mas também são equipes incompletas. Tem serviços paralelos para dar suporte aos grandes serviços e muitas vezes as transferências se dão por conta de falta de anestesista, falta de neonatologista, o número de obstetras não correspondem à necessidade e é mais um dos motivos que decorrem, né, concorrem para que haja essa necessidade da central estar regulando. Vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar nosso programa nessa entrevista com a doutora Cláudia Beatriz, do Sindicato dos Médicos, e com o doutor Jefferson Valença, da Associação de Ginecologistas e Obstetras de Pernambuco. Até já.